Você provavelmente já se deparou com a palavra non-manifold em algumas vezes. Talvez você também tenha recebido um erro do tipo assim, mesh is no manifold. E aí se perguntou como que essa malha se tornou um não algo. Certamente ter uma malha manifold é melhor. Mas o que significa ser manifold? Na verdade, é um conceito matemático relacionado ao espaço. No 3D, isso significa que múltiplos objetos aparecem em um plano quando vistos de perto. Pegamos então a Terra ou qualquer esfera grande, por exemplo. Parece simples quando você está na sua superfície, mas o objeto em si é esférico. Para exemplificar, então, eu estou aqui mostrando uma esfera e se a gente abrir no Mesh Mixer e apertar o W, a gente consegue visualizar, então, os vários triângulos dessa esfera e que computacionalmente ela nos aparece por várias e várias faces triangulares. Então, se eu aproximar bem essa esfera, a gente pode, então, achar, então eu vou aproximar ela bem olhando de cima, que quando a gente vê só essa parte da esfera, que a gente pode estar então em cima de um plano, mas na verdade não é um plano, ela é esférica. A segunda característica dos objetos manifold é a sua continuidade. Eles se conectam de maneira ininterrupta, sem um ponto de início ou término. O exemplo disso então inclui cubos, esferas ou toros. Por outro lado, um plano é considerado um não múltiplo, pois não possui continuidade. Sim, então o nosso plano, nosso bom e velho plano, surpreendentemente não se encaixa na categoria dos manifolds. É importante a gente lembrar que os objetos 3D que trabalhamos são feitos a partir de polígonos, que na verdade são 2D. E no nosso caso, na grande maioria das vezes, triângulos. Mas a gente poderia ter outros, como os hexágonos, quadrados. As faces poderiam ser de várias formas. No nosso caso, a gente trabalha muito com triângulos, mas elas poderiam ser diferentes. Então, basicamente, a gente poderia desdobrar esses objetos 3D em planos, né? Sabendo disso, essas malhas non-manifold complicam as coisas. Primeiro, elas não podem ser abertas nem divididas. Ter íris no nosso mapa UV, que seria o desdobramento da superfície de um objeto tridimensional, é a receita para dor de cabeça. E por que eu falo isso? Se a gente quiser imprimir esses modelos, a gente pode ter problemas. Não podemos imprimir vértices flutuantes ou paredes sem espessura. Mesmo o pedaço mais fino de papel, ele tem uma espessura. E os nossos escaneamentos, quando eles são exportados, eles não têm espessura nenhuma. São só, na verdade, a leitura da superfície da boca e dos dentes do paciente. Essa espessura é necessária para a gente ter volume. E cada objeto que imprimimos deve ter um volume interno, mesmo objetos abertos. Isso não significa que o non-manifold seja sempre terrível, mas se você estiver modelando para algo diferente de renderização, você vai querer então consertar esse objeto. Tá, Celso? Então, o que é uma malha non-manifold? E como eu faço para corrigi-la? Malhas não múltiplas nem sempre são óbvias, mas geralmente é fácil ver que algo sobre a geometria está errado. O problema mais comum é uma aresta que está conectado com mais ou menos de duas faces. Também pode ser regiões separadas e que são conectadas por um único vértice, e a gente chama isso de bolts. Geometrias soltas, normais apontando em direções opostas, faces adjacentes quebrando a regra de contiguidade, onde essas faces parecem torcidas. Mostrando aqui de volta a nossa esfera, então a gente pode olhar então, a superfície e aqui a gente vê esses triângulos. Se, por exemplo, eu tiver um dos meus triângulos então que está quebrado, a gente tem então uma malha que ela é non-manifold. A gente seleciona, deleta. Toda vez que esse modelo não tem contiguidade, ele é uma malha non-manifold. Além disso, se a gente vai então aqui no Edit e cortar essa nossa esfera, Edit, e ver essa esfera então cortada, ela também não vai ter uma continuidade, né, da sua malha. Mas também a gente pode ter a união de uma face com algum vértice, gerando também dentro dessa malha um outro plano, uma outra face. Isso também vai gerar uma malha non-manifold. Além disso, se a gente tiver dois objetos
que eles vão ser unidos por um único ponto, então a gente consegue ver que a gente vai ter uma malha no manifold. Enfim, vários tipos de problema que a gente tem. Então, com essas nossas malhas, talvez para alguma visualização ou para gerarmos modelos para edição de algum filme, algum vídeo, enfim, isso não vai ter grandes problemas. Mas para quando a gente vai efetivamente imprimir um objeto desse, na hora que a gente vai fatiar, a gente pode ter algum tipo de problema. Nesse vídeo, exploramos então o conceito das malhas no manifold e a sua importância na impressão 3D. Entender esse termo técnico pode fazer toda a diferença na qualidade das suas impressões 3D e evita erros comuns e a gente garante que os seus modelos sejam produzidos corretamente. Se você está buscando aprimorar os seus conhecimentos em modelagem 3D e garantir impressões perfeitas, dominar o que é uma malha no manifold é essencial. Espero que esse conteúdo tenha esclarecido as suas dúvidas e ajudado a melhorar suas habilidades na impressão 3D. Até mais!